Esse dá. Vocês estão acompanhando? Ah, Fabi tá. Acho que deu. Quer pôr mais pra lá que ele também? Aí fica melhor. Pra ficar melhor enquadrado o seu. Acho que vocês deixar o meu mais em pé. Isso. Perfeito. Aí fica as duas certinho. Como pode, né? Ficar os dois certos. Deu 5.000 Zé. Não, digo, como pode caber as duas pernas no mesmo lugar aí? Eu achei que ia ficar metade de uma perna aqui e metade aqui. Tipo, que eu fosse enxergar, tipo aquelas fotos que a gente monta no Insta, né? Que as câmeras estão assim. Mas deu tudo certo. Sejam bem-vindas, todos vocês. Vamos tomar nosso shot de luz. Todo mundo colocou nas garrafinhas. Ok. Enquanto isso, vamos esperar as pessoas chegarem. Adoro essas pessoas super antenadas. A gente nem divulga que vai ter live. Mas elas estão bem espertas ali, ó. O povo na sincronicidade total. Vamos lá. Então, vamos fechar os olhos. Inspirando profundo e completamente. Relaxando nervos, músculos e ossos. Entrando no estado de abertura, de liberação da mente. Respiração é circular, a coluna é ereta, pode deixar os ombros caírem e afrouxar a musculatura da face. A boca levemente aberta, os olhos abertos. E você repara na sua respiração. Vamos fazer uma oração. Vamos chamando os nossos mentores, benfeitores espirituais que acompanham cada um aqui presente. Chamando a equipe espiritual do Reiki, os mestres Reiki, Dr. Mikao Zui. Toda a equipe espiritual conectada com o momento do despertar em Gaia. O conselho kármico, que tem feito um grande trabalho de liberação kármica para a quebra dos padrões das rodas sansáricas de Kali Yuga. Alinhando com a nossa divina presença eu sou, com o eu quântico, com a minha parte mais elevada no nível da consciência. E alinhando também com as minhas partes menos alinhadas, as mais primitivas e as menos desenvolvidas, integrando e conectando todas as minhas partes, as minhas extensões, dessa e de qualquer realidade, desse e de qualquer tempo.
essa conexão, ela precisa ser genuína, ela tem que ser verdadeira e você precisa de fato querer. Ela não pode ser só comandada no nível mental. Por isso você inspira profundo e vai solicitando a abertura desse estado de entrega e consciência. Bom, pode fazer algumas respirações circulares. Concentrando a respiração mais na área abdominal do que torácica. Você pode soltar fazendo um som grave, ativando, massageando o cardíaco. Bom, sejam todos bem-vindos. Todo mundo com caderno e caneta. Quem está sem pode buscar. Dá um tempinho para as pessoas que entraram. Tá bom o som para vocês? Bom, primeira coisa que a gente vai falar é sobre a nossa capacidade de discernir e ativar a nossa inteligência emocional, a inteligência do coração. É muito desafiador quando a gente se vê dentro de um conflito emocional e a gente tenta controlar as emoções sem antes ter feito todos os exercícios e as práticas e os treinamentos necessários para conseguir identificar essas energias e para conseguir trabalhar com elas. Deixa eu arrumar aqui que tá caindo, né? Não é possível dentro do conflito, no momento do desespero, né? Na hora que a gente está na crise, a gente utilizar alguma técnica, nem mesmo muitas vezes o reiki, porque na hora que a gente está dentro da crise, é muito complicado a gente conseguir fazer essa conexão com esse sábio interno e com essa força que está muito conectada com o nosso coração. A não ser que eu venha de um processo onde eu esteja praticando todos os dias. Então eu utilizo a energia sem uma causa específica. Eu não preciso estar com um problema para usar a energia. Eu vou treinando e vou usando a energia todos os dias, justamente para o momento que de fato a gente vai precisar usar, a gente já ter esse caminho muito direto, quase que automático. Então, quanto mais a gente usa a energia,
mais fácil é a gente acessar ela no momento que a gente está num conflito, né? Num conflito emocional ou um conflito de saúde, porque às vezes a gente está num processo de doença, de dor, ou no meio de um acidente, ou no momento da perda de alguma pessoa que a gente verdadeiramente ama. Então, o ato de você praticar, ele está muito relacionado com esse treinamento para os momentos que são esses momentos de conflito, que é quando a gente realmente precisa já estar apto. Porque no conflito, no surto, a gente não consegue ter equilíbrio nem para aplicar a energia, né? É muito forte, as sensações são muito fortes e elas te tiram completamente, você só consegue ficar na dor e no desespero. Então, é por esse motivo que é importante que a gente pratique e use a energia. Porque, na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente nunca sabe também qual vai ser a hora da nossa morte, né? E no momento da morte, é importante que a gente já tenha tudo isso integrado, que a gente já tenha tudo isso vivenciado, que esteja muito automático até o acesso a todas essas energias, porque na hora da morte tudo é muito intenso, é um momento de maior intensidade. Então, não faz nenhum sentido a gente buscar uma técnica que não seja para utilização diária, que a gente não se empenhe em utilizar todos os dias durante um longo período, até que essa energia possa estar muito integrada, muito facilitada. Estão anotando? Estou esperando. E todo o nosso trabalho tem que ser direcionado ao nosso desenvolvimento, ao nosso despertar. Porque, na verdade, a gente nasce sozinho e morre sozinho. E a gente passa pelos grandes processos da vida sozinho. O auge dos seus processos de dor e de transformação, você não consegue trazer ninguém para o seu processo, você vai passar ele sozinho. Então, por isso é importante que a gente se prepare para todos esses processos. E que a gente aproveite a grande chance do despertar, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o da evolução. Então, todas as pessoas que chegam para receber uma iniciação com foco em ser terapeuta ou ajudar outras pessoas, estão chegando de forma distorcida. Porque, na verdade, todo o foco tem que ser o seu desenvolvimento, o seu despertar, a sua cura. E a partir do momento que eu já estou apto a me curar e percebi a efetividade do processo em mim, eu posso começar a compartilhar isso, eu posso começar a distribuir isso. Então, se eu tenho muito amor já aplicado por mim, esse amor, a natureza dele vai ser uma necessidade de doar, de entregar para o outro, né? Então, é natural que depois que você tenha feito todo o processo em você comece a atrair pessoas que precisam dessa energia, que precisam do seu campo de energia. E isso é uma coisa que a gente não tem que fazer com esforço. Então, quando você entra numa iniciação e você usa uma energia, que é uma energia mental e uma energia de esforço, aonde você diz, eu vou ter esse curso porque vai estar lá no meu currículo e aí eu vou conseguir ter pessoas para eu atender ou trabalhar, ou eu vou me tornar terapeuta, né? Você está indo por um caminho que é um caminho do esforço. E não é assim que funciona. Na verdade, o que vai te fazer ser terapeuta vai ser o seu campo de energia, que vai ficando muito forte ao seu redor,
e que vai tendo uma capacidade de atrair pessoas para essa experiência também. Então, se você não fortalece esse campo de energia ao seu redor, você vai sempre ter que ter um esforço absurdo, fazer divulgações, ver estratégias de marketing, enfim, uma série de coisas, porque o seu campo de energia ele não é suficiente. Ele não está realmente fortalecido, né, para atrair as pessoas e as condições para a experiência que você não está pronto. Então você não atrai porque você não está pronto, né? E aí você usa muito esforço. E a gente vê muitos terapeutas reclamando da questão de escassez, né, de falta de abundância. É muito por isso. Porque todas as técnicas que saem, os terapeutas sentem que precisam fazer todas, principalmente a da moda, porque ele precisa ter lá no currículo dele. E é mais uma coisa. Então, o cliente que já está indo lá procurando ele, precisa de uma coisa nova que ele faça, porque senão vai procurar um outro terapeuta que faz, né, a técnica da moda. Quando você entende essa questão de campo, você não vende técnica. Você não tem um menu de terapia onde você fala 3 sessões de Reiki tanto, 3 sessões de Theta Healing tanto. Por quê? Porque você é suficiente e você é a pessoa que tem condições de entender o que o outro precisa. E não é o outro que vai escolher, né, o paciente que vai escolher o que ele quer dentro de um menu de terapias, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. Quando vocês colocam um menu de terapias, vocês estão usando o campo de energia do Reiki, do Theta Healing, ou de qualquer outra técnica, ou do Magnify Healing, ou da Diksha, porque você está colocando esse campo para as pessoas chegarem. E aí pode ser qualquer terapeuta, porque o que elas estão buscando é o campo do Reiki, do Theta Healing, do Magnify, da Diksha. E quando você tem muita prática no que você faz, o seu paciente, seu cliente procura você, independente do que é, o que você vai propor fazer. É o que está integrado no seu campo de energia, é o que está forte no seu campo de energia. Então, isso é uma primeira informação necessária para todos aqueles que buscam uma iniciação para se tornar terapeuta, tá? Okay. E como que funciona o processo da minha cura? Como que funciona o processo da efetivação da cura em mim? Alguém sabe? Prática e constância. Oi? Prática e constância. Prática e constância, quem mais? Alguém aqui já se curou de alguma coisa? Não? Tá. Então, a gente não pode embotar o nosso corpo, né? Então, eu até estava conversando com um amigo meu que faz muito tempo que eu não tomo medicamento. E eu posso estar muito agravada, só que eu não tomo. Agora, eu vou dizer para vocês não tomarem? Não. Por quê? Porque vocês não adquiriram esse nível de consciência real. Não é algo que vocês realmente acreditam, né? Não é algo que vocês realmente já tenham experienciado. Então, se isso não está muito integrado como uma verdade para você, ela não vai ser efetiva no seu processo de ativar o seu curador interno. Eu penso 1000 vezes quando eu preciso tomar medicamento. Então, nesses últimos anos, nem quando eu tenho processo de infecção por bactéria, eu tomo antibiótico. Porque eu digo para o meu corpo, eu não vou te embotar, eu não vou te dar medicamento. Você tem condições de se curar sozinho e eu confio 100% nisso.
eu vou para os picos de piora, mas em nenhum momento acesso o medo. Porque eu tenho uma certeza absoluta e total que as minhas células estão ouvindo, que as minhas células têm inteligência suficiente para isso, que o meu corpo tem essa sabedoria, até porque a gente não nasceu quando a humanidade surgiu, não existia farmácia, né? Então a gente tem aí um registro que a gente vai trazendo, inclusive no nosso DNA, de vários métodos de autocura, né? Então eu não informo para o meu corpo que ele é insuficiente, que ele é incapaz. Então toda vez que qualquer dorzinha aparece e eu tomo um medicamento, eu vou dizendo para o meu corpo que ele não tem capacidade de se curar. E quando eu afirmo isso, essa afirmação ela vai ficando muito arraigada, né? E todo o meu ser ele começa a acreditar que ele não tem condições de se curar. E se isso existe, vai ser muito complicado vocês terem resultado com o trabalho de energia também. É importante saber. Vai ter um resultado? Vai. Mas no nível da doença, eu vou conseguir me curar só aplicando energia? Muito difícil. Porque você está trazendo uma informação assertiva, da mais alta qualificação, a energia informa e você desinforma, né? Então você cocria a doença novamente. Só que você é soberano. Nós temos a soberania, né? Então a energia vem e você desinforma. Então você vai perdendo a mais alta qualificação através da soberania da sua escolha. De dizer, mas eu não estou bem, eu vou ter que tomar um medicamento. Mas eu não estou bem, eu preciso fazer qualquer coisa. Então, assim, quebrar esse conceito da doença, essa crença da doença, é muito importante. É muito importante, inclusive, para o processo que a gente está do despertar da humanidade. Porque se a gente não começar a ativar o nosso curador interno, se a gente não começar a fazer um movimento onde mais pessoas comecem a perceber que a doença é ilusória, que o que existe realmente é o doente, aquele que fica afirmando a doença, mas que a doença é uma condição energética que é totalmente passível de mudança, de alteração. Se você não começa a integrar isso em níveis profundos, a gente não consegue ter esse despertar para toda a humanidade, né? E a gente já sabe que é possível, inclusive, refazer órgãos. A gente tem uma capacidade absurda no nosso cérebro que a gente não usa. Por que a gente não usa? Porque a gente informa de forma incorreta todo o nosso corpo. Ixi, mas esse celular ele quer mesmo, né? Ele vai escorregando sorrateiramente. Estou de olho em você. Isso é esperta pra isso, hein? Ficar de olho nos outros. Tá. Então, se vocês não começarem realmente um movimento, nem que seja o mínimo do movimento, porque a gente começa com um passinho de cada vez, um passinho bem dado por vez, vocês não vão conseguir fazer a quebra da crença da doença. E o que é pior, vocês não vão fazer a quebra da hereditariedade da doença, porque isso é muito pior. A gente primeiro acredita na doença, mas a gente tem um pavor da hereditariedade da doença, que são essas doenças que são consideradas hereditárias, né? Hoje, as doenças autoimunes, né, que a gente tem visto crescer absurdamente. Então, como é que eu faço para me curar, então? Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Eu preciso começar a informar o meu corpo quando a doença ela não é grave, quando a doença não é severa. Então eu preciso, se eu tenho uma febre, ser capaz de controlar a minha febre sem o antitérmico. Se eu tenho uma dorzinha de cabeça, uma dor forte de cabeça, ser capaz de controlar a minha dor sem o analgésico.
Que na verdade a dor muitas vezes é também ocasionada pelo vício da cafeína, e o analgésico tem muita cafeína. Então assim, eu tenho que começar a limpar o meu organismo já das químicas, que muitas vezes o organismo já está viciado, para que ele pare de pedir, pare de adoecer para pedir um medicamento muitas vezes, ou pare de mandar sinal de dor para pedir um café. Enfim, porque medicamento não é só medicamento alopático que eu estou falando aqui. Até os fitoterápicos a gente tem que cuidar, porque não é... A questão é a informação que você dá para o corpo. Então, se eu pego e falo, não vou tomar um alopático, mas vou tomar um chá, eu estou dizendo para o meu corpo que eu preciso de alguma coisa ainda. Entende? Então, é muito importante compreender, porque a maioria das pessoas que chegam para esse curso estão procurando cura em algum nível. Ou não estão? Né? Então, vocês querem uma ferramenta que seja efetiva para o momento que vocês estiverem agravado. E esse agravamento pode ser físico, como pode ser emocional, como pode ser mental, né? O agravamento pode estar em muitos níveis. E a gente vai entender os agravamentos. Bom. Quando você, tipo assim, nesse nível mais sutil, você já consegue controlar, conversar e tal, o que seria? Assim, é só uma questão de crença o próximo passo? Não, é uma questão de prática. Porque o que você tem que fazer, inclusive para quebrar a crença, porque assim, se eu tenho uma crença que está muito profunda, eu só quebro ela com resultado, com outro resultado. Porque não adianta, você pode no nível mental falar, isso é crença. Eu estou falando para vocês que a doença não existe. Vocês estão falando, sim, faz sentido, doença não existe. Só que na hora que vocês ficam doentes, vocês validam a doença. Por quê? Você só vai quebrar essa crença com o resultado. E aí sim vocês vão ter essa segurança total, porque vão conhecer um caminho. Então o ponto é a prática, não é a quebra da crença. É entender que não existe, porém praticar para quebrar. É diferente do que você tentar quebrar a crença para não ter mais o resultado. Isso não é efetivo. É porque na minha cabeça, assim, dor de cabeça, dor de estômago, um monte de coisa, às vezes até coisa forte, eu já consigo não perder o centro, tipo assim, não pirar. Entender que aquilo ali começar a ir bizarro, porque realmente, assim, quando você não perde, você só de, às vezes, conversar com aquilo, some, instantâneo. Mas, assim, não sei, sabe, para coisas mais fundas, eu fico meio assim, entendeu? Eu acho que tem um gapzão, assim, que eu não sei como eu faria. Tem que treinar muito mais nas coisas rasas. Tem que praticar muito mais para criar confiança mesmo. Para criar a prática. A prática. E aí você tem que entender que não é só quando você sente a dor. É sempre que você vê o desequilíbrio. Começando, surgindo. Antes mesmo do processo se dar. Então, assim, é uma prática que tem que ser uma prática muito constante. E é uma prática que você não tem, com certeza. Talvez no momento do agravamento, o que eu comecei falando? Que na hora da crise, funciona? Não funciona. A dor, quando ela é muito grande, ela é o quê? Ela é uma crise forte que você está tendo. Nessa hora vai funcionar? Vai funcionar. Só que você já vai tendo sinalizações do desequilíbrio. Como? Se a energia chega sempre do sutil para o denso, você já começa a observar que alguns comportamentos mentais não estão legais, que alguns comportamentos emocionais não estão legais. Que a próxima etapa vai ser um comportamento etérico, que não é a doença ainda, mas você já vai começar a ter alguns desconfortos. Pode ser uma ardida leve quando vai fazer xixi, uma dorzinha que aponta do nada e que passa desapercebido,
Mas isso já são manifestações etéricas no físico. E depois você vem para um agravamento sério, que é o corpo físico, né? Então, essa mesma energia que está tentando mostrar para você que o desequilíbrio está existindo, ela vai vindo lá da mente, para a emoção, para o etérico e para o físico. O que acontece é que você ignora ela desde a mente. E você não trata ela como se ela fosse a doença inicial. Não. Então, quando a doença já está no denso, o embotamento pode ser útil? Ou não? Entendeu o que eu quis dizer? Não, nunca o embotamento é útil, mas... Mas assim, se eu já estou desqualificada, se eu já aceitei a doença, ela já chegou no físico. Se você vai tomar um medicamento? Isso. Você vai tomar, mas... Se a crença já está instalada, e nesse momento de crise eu não consigo requalificar, eu começo de baixo para cima, do físico, aí eu vou... Não, aí você vai ter que aliviar, você perdeu a chance. Uhum. Aí o aliviar ou curar pode ser com tratamento alopático. Uhum. Porém, você tem que começar de novo quando ela começar, porque ela não vai parar por aí. Ela vai voltar. Sim. É isso agora que você fala. Na verdade, você vai tentar desembotar na hora da nova crise. É o que eu estou perguntando, quando a manifestação já está concretizada no físico, entendeu? O que você faz? Você vai tomar um medicamento, mas isso não serve para as futuras. Para o futuro. O que você vai fazer é tomar e entender que você perdeu a chance, que você se distraiu, não viu o processo todo, chegou no físico. E aí você tem que estar mais atento para entender como é que esse processo desencadeia. É um comprometimento seu com o seu processo. E aí isso pede o quê? Plena atenção, meditação. Ele pede um trabalho muito intro com você mesmo. Porque, gente, dessa forma como vocês estão, tendo crise, embotando, tomando medicamento, como é que você recebe um paciente para ajudar ele? Entende? O caminho que você pode dar é um caminho mental. Não é um caminho percorrido, a não ser que você tenha algumas coisas dentro do seu processo que já funcionam. Porque às vezes já funciona. Eu já descobri algumas formas de fazer que já são efetivas. Ela falou, conversando e realmente passa. Então ela tem algumas partes do processo que tem efetividade, que funcionam. Então isso ela pode transmitir, né? Só que o que a gente tem que entender é que cura é uma integração. A gente não vai poder falar de cura de doença, de doenças sérias, de crises graves, somente com energia. Você tem que ter uma integração, uma nova forma de vida, né? As suas atitudes, os seus atos, a sua disciplina, isso tudo tem que ser integrado para que a cura se dê. Porque a gente não está falando que vem do sutil para o físico, são vários processos, são vários níveis. Então a gente tem que trabalhar todos os níveis. E muitas vezes é interessante a gente integrar, sim, a medicina, né? Dependendo do caso, do tipo de agravamento que o paciente tem. Para paciente, a gente nunca sugere que ele largue os medicamentos, até porque a gente não pode fazer isso. Isso é uma responsabilidade muito grande que não é nossa, tem que ser do próprio paciente. Mas as orientações, a explicação correta, a forma como se chega, isso precisa ser passado. E o paciente, ele tem que ter o livre-arbítrio e a soberania dele de entender como é que ele vai querer fazer o processo dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o karma adquirido, né? Eu nunca proponho alguma coisa para a pessoa que chega. Quando ela chega, eu pergunto para ela, o que você quer? O que exatamente você quer? Porque quando eu faço o que o outro quer, eu não estou usando da minha força energética para alterar o curso da vida do outro. Então, eu não adquiro karma. E o que acontece?
quase todos os terapeutas adquirem karma, porque eles não entendem essa regra, que é uma regra básica. Você explica como funciona e você pede para que o seu paciente diga o que ele quer. E não, ele não vai te responder na hora. Você vai dar uma semana para ele pensar e ele vai te trazer essa resposta depois. E você também vai ter uma semana para pensar se você realmente vai assumir aquele caso. Com todas as implicações que significa assumir um caso, que é um compromisso que você assume, né? Qual é o compromisso? Eu tenho que estar na mais alta qualificação energética para atender alguém. Isso já é um compromisso grande, porque você não pode agravar. Se você agrava, você não tem condições de atender o outro. E quando eu agravo, seja de forma mínima, que eu percebo que estou tendo alguma sinalização, eu cancelo toda a minha agenda pelo tempo que for. E tem implicações, porque as pessoas, elas pagam passagem aérea, hospedagem, uma série de coisas, e elas acabam ficando extremamente frustradas. Só que eu tenho que ser muito honesta, porque ela não tem condições de saber qual é a qualidade da energia que eu estou colocando. Mas eu tenho. E aí começa a entrar dentro de um processo que é o meu próprio despertar, que é o que eu estou fazendo com a minha chance de evolução. Então a gente tem que ser muito honesto mesmo, para oferecer a mais alta qualificação. E se você está falando de energia, se o seu trabalho vai ser energética, você tem que estar muito bem alinhado. Então você acaba assumindo um compromisso de se alimentar bem, de fazer as práticas, de ter disciplina, de ter uma série de coisas para que você possa ser um canal, né? Então veja como é delicado. E às vezes você acha que está ajudando e está se agravando na questão kármica, né? Então é muito delicado também fazer consulta onde eu coloco a minha opinião para a vida do outro. Porque isso é um risco absurdo. Quando você começa a dizer como é que o outro tem que fazer a história dele. Isso é muito sério. A gente ouve e faz as perguntas para o próprio paciente. E ele diz pra gente como é que ele quer fazer a história dele. E aí dentro do que ele quer, a gente direciona qual é a melhor forma, né? E por que a gente está falando tudo isso dentro de um curso? Que é só para ter uma iniciação. Porque, gente, isso é a base fundamental, porque senão a gente vai cocriar, a gente vai usar a energia de forma a criar situações que vão nos agravar ou vão prejudicar o nosso processo de evolução. Tudo bem? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Agora. Tô chocado. Okay. E para que eu possa estar muito alinhado, eu preciso viver muita verdade na minha vida ou não? Sim. Porque se eu não tenho o hábito de viver verdade, eu vou conseguir dar o não para o paciente? Não vou conseguir. Se eu não dou um não nunca, como é que eu vou dar o não para o paciente? Como é que eu vou dizer para ele as coisas que verdadeiramente eu estou percebendo? Se eu estou numa distorção de não querer frustrar o paciente. Vocês já pensaram sobre isso? Qual é a tendência? Você levar, arrastar os seus hábitos para dentro do seu consultório e continuar exercendo os hábitos que te agravam e gerando karma porque você está agravando o seu paciente também assim.
Então, se eu não consigo desagradar nunca, você não vai achar que você vai conseguir desagradar, sendo o mais verdadeiro, o mais honesto possível na hora que o seu paciente entrar lá. Então, eu tenho que ter isso tudo como prática na minha vida, para que eu possa realmente exercer essa função de terapeuta ou não. Porque você vai dizer o que o outro quer ouvir? Não, você vai dizer o que ele precisa. E geralmente o que ele precisa é exatamente o que ele não quer ouvir. Né? E isso gera bastante situação. Se você não estiver muito alinhado com o seu emocional, e você vai começar a construir um castelo de que, nossa, vai ser maravilhoso, e daí chegar lá, você começa a dar o que o outro precisa, e ele te devolve dizendo que você é péssimo. Só que se você não tem uma estrutura emocional, o que vai acontecer? Você vai entrar nos seus padrões de rejeição, seus padrões de abandono, vai virar uma confusão só. Então, por que o terapeuta precisa fazer primeiro o seu caminho? Porque se você não tem inteligência emocional, que foi aquilo que a gente começou falando, você não consegue lidar com um relacionamento, que é um relacionamento de um terapeuta e de um paciente, que geralmente chega agravado para você. Então você tem que estar muito confiante. E para estar confiante, ter essa certeza absoluta, você tem que ter feito isso com você primeiro. Você tem que ter bancado a verdade na sua vida. Você tem que ter bancado as consequências da verdade na sua vida com as pessoas que se relacionam com você e que você gosta. Porque se você não fez isso, você não vai fazer com o seu paciente. Então, o ser terapeuta não está relacionado com a técnica. Ele está relacionado com um trabalho de autoconhecimento muito profundo. E a partir do momento que você faz esse trabalho, e somente depois que você faz esse trabalho e que você tem condições, é que você se torna um terapeuta, né? É quando você pode oferecer o que o outro precisa. É comum eu receber homens e eu digo para eles: não faz o que a mulher pede, faz o que ela quer. Porque a mulher, ela fala um monte de coisa que ela não quer, porque ela quer que o cara adivinhe o que ela quer. Entendeu? Que ele tenha o mínimo de senso, mas antes ela já fez uma confusão na cabeça do cara. E ela faz um maior auê energético para ele entender que ela quer que ele tenha uma atitude. Mas seria muito mais fácil dizer: você pode fazer isso para mim? Eu quero que você venha me ver. Não. É um monte de coisa. Tipo, eu não preciso de ninguém que esteja do meu lado. Eu sou autossuficiente, me banco. Aí o cara não entende nada disso. Olha como vocês estão comunicando, né? E tipo, então, nesse momento eu não estou aberta para me envolver ou me relacionar. E a mulher tá lá todos os dias. Então, o que você tá fazendo? Ah, então, não quero me relacionar agora. E os caras chegam lá confusos em relação à mulher. Eu falo: gente, é real, a mulher é um bicho super esquisito. Mas faz o seguinte: não faz o que ela te pede, porque tudo que ela te pede não é o que ela quer. Faz o que ela quer. Vou te explicar de forma fácil o que a mulher quer. Quer que você tenha atitude, ignore tudo que ela está falando, dê carinho, abraço, beijo, um presente. Faça coisas que são muito básicas, mas que é o que a mulher quer. Então a gente consegue simplificar um pouco depois que a gente tem experiência, né, de ouvir muitas mulheres, muitos homens. A gente começa a entender como é que funciona. Você fala: nossa, mas tem uma lógica aqui por trás de tudo isso. Mas você precisa ter a experiência, senão como é que você orienta se você está toda bagunçada? Você orienta tudo errado. Como é que você vai orientar um homem se você mesma é confusa em relação à forma como você se relaciona, entende?
Então, por isso que ser terapeuta exige autoconhecimento, que a gente trilhe o caminho antes. E como é que eu me autoconheço? Observando. Me observando. Que mais? Entregando. Meditando. Entregando. Te entregando. Te entregando seria o quê? Entregar para vivenciar e observar. Para experienciar. Ok. Sem medo. Acho que ver o outro também. Toda vez que eu encontro uma pessoa e ela traz alguma coisa pra mim, eu sei que é pra mim. Então, por exemplo, se eu desgosto de alguma coisa, então se me irrita, qualquer coisa, na verdade é uma forma de se auto-observar, né? Mas assim, na prática, quando o outro chega pra mim, eu entendo alguma coisa minha. E você acha que sua mente deixa você entender? O outro? Isso, e você consegue fazer grandes transformações a partir disso? Não. Porque a mente, ela tem uma estratégia. Aham. E aí você acha que você está fazendo esse processo, mas logo ela apaga. Não, eu acho que é mais um mapeamento, assim, uma claridade. Assim, acho que trazer pra luz. O resto é separado. Não sei se vai ser pergunta. Então, o que acontece... Vocês já leram um livro que vocês estão achando incrível? Nossa, que sensacional, estou entendendo tudo. Uma sensação até eufórica de nossa. Aí passa uma semana e você já não sabe mais nada do que era que tinha ali. Você não integrou nada. A informação não ficou. Isso acontece porque a mente tem uma estratégia de não deixar você entrar para a mudança. A mesma coisa acontece com vocês ao longo da vida. Vocês vão olhando, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Só que esse processo de apagar, ele acontece também. Porque a mente faz isso. Então você precisa ter uma prática de integração daquilo que você identifica. E você tem que ter uma ação em cima do que eu identifiquei. Então se eu pegasse um capítulo do livro e anotasse e tivesse uma ação para aquele capítulo e fosse repetindo essa ação, eu conseguiria ter integração. Mas se não, não. Ficou no nível mental, não integrei nada. A mesma coisa na nossa vida. Se a gente identifica, imediatamente eu tenho que ter uma ação. Uma ação por um primeiro passo, porque eu não vou ficar identificando um monte de coisa e não fazendo nada de ação prática, porque isso é uma falsa sensação de que eu estou me autoconhecendo. Consegue entender? O que eu preciso fazer? Eu identifiquei uma coisa, eu foco nisso que eu identifiquei. Anoto o que é que eu identifiquei e vou trabalhar só esse item. Só isso. Até conseguir ter a liberação total, que vai vir a partir de uma compreensão profunda. Então eu tenho que ter uma ação para o que eu identifico. Como eu identifico? Toda vez que o meu corpo sinaliza. Como o meu corpo sinaliza? Ele pode sinalizar a partir de uma emoção, e aí eu sinto que não foi confortável, então teve uma sinalização. Se eu passar por cima da emoção, ele vai sinalizar como uma doença física, porque eu já ignorei a emoção. Antes, ele vai me fazer ter, antes da emoção mesmo, eu vou ter pensamentos, né? Então, se eu tenho uma prática, um hábito fino de observar, eu já consigo pegar lá no mais sutil. Antes do pensamento, eu já percebo que alguma alteração na minha energia se deu antes. E qualquer alteraçãozinha eu sento para observar o que foi isso. Como é que isso se deu? Da onde veio isso? Por que eu tive essa sensação muito pequena? Mas eu tive. Com a prática do grosseiro para o sutil, você vai conseguindo adquirir essa alta percepção. É uma percepção que bem antes de chegar no grosseiro, você já identifica. Nesse primeiro momento, vocês vão fazer a escadinha inversa. Vocês vão fazer do grosseiro para o mais sutil.
Mas, gente, eu repito isso desde que vocês me ouvem falar. Quantas pessoas fazem? Pouquíssimas, né? Então, assim, se a gente não fizer, não tem efetividade no autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, não adianta tentar levar a cura para os relacionamentos, porque eu vou levar o meu agravamento. Entender no nível mental não adianta, porque é no vibracional que eu vou gerar as condições para os padrões de repetição. É no vibracional que eu vou atrair as condições para a minha vida. Ou a doença se repete, ou as dificuldades nos relacionamentos se repetem, né? Então a gente precisa integrar isso. O reiki vai ajudar bastante, porque a partir do momento que eu fiz esse trabalho, aí eu consigo entrar com a energia. Mas se eu não fizer esse trabalho, ele não te ajuda muito. Entende? E quem aqui faz o trabalho de perceber e focar em ter ações para o que você percebeu? Começando nos primeiros passinhos. Não o tempo inteiro, né? Mas eu acho que até a gravidez é um momento muito propício para isso. Eu falei da entrega porque a gravidez eu percebi que ele entrega. Se entrega a experienciar isso. Tá. E você foca em um único item? Em um único tempo inteiro, não. Mas eu acho que tudo fica mais sutil na gravidez, né? Então, isso é muito importante. Você tem que focar em um processo. Então, porque se você não foca em um, você já não está fazendo. Isso é fato. A mente já está te distraindo para outros. O que a mente entendeu? Ela dá importância em observar. Agora ela está dando importância que essas coisas são tudo dela. Então para você não ter ação, ele vai te fazer ficar só observando. E você vai ficar doida, só observando isso, aquilo. Mas ação você não vai ter. Porque a ação é o que muda. E a mente não deixa você ter ação, né? Então ela começa a entender que você deu uma importância para alguma coisa. Então você se enreda facilmente. E não importa o que seja a importância que você deu. O que é que você está dando importância? Ela vai continuar te enredando ali. Ela te enreda ali e te tira da ação. Ela te enreda ali e te tira da prática. Por isso que é importante você observar uma coisa e trabalhar em uma coisa. E você diz pra mente, não, agora não. Agora eu estou focada nisso. Eu vou até o fim. Porque ela vai entendendo que não adianta, que você está determinada. Né? Ela vai tentar te trazer outras situações que te distraem, que te tirem do foco. Então, na doença, por exemplo, ela agrava a sua doença. Fazia muitos anos que eu não tinha um processo de vírus, viral, ou tosse, não sei o que. Entrei nisso agora. E é muito louco, porque você entra e você vai agravando, e eu vou dizendo pro corpo, não vou te dar remédio, nem natural. Né? Até o nível de agravamento que a pessoa fala, meu Deus, você vai morrer. Mas você tem que ir até esse lugar, muitas vezes, para a mente desistir e realmente liberar aquilo que você precisa. Me dá um exemplo real, por exemplo, sentir uma emoção. Como que eu vou trabalhar para reverter isso? A gente estava falando de identificar que o outro está espelhando alguma coisa minha, que foi o que ela disse ali. Ela disse, como é que eu me conheço? Como é que eu faço esse trabalho? Sim. Aí ela disse, observando o outro. Quando o outro tem uma atitude que me incomoda, eu consigo entender que isso é meu. Então, qual seria a atitude do outro que me incomoda? Seria a sua pergunta. Ele pode estar violento. Então, se ele manifesta violência e isso me incomoda, existe alguma coisa em mim relacionada à violência. Será que eu sou violenta em algum momento? Ou será que
A violência, que é uma única energia, que pode estar numa polaridade de algoz e vítima, ela está sinalizando que eu estou em uma polaridade. Será que então eu não estou violento, mas eu não estaria muito vítima? E aí eu começo um processo de observar só a violência na minha vida, desde sempre. Se entrar mais alguma coisa para eu olhar, eu já não vou fazer esse mergulho. Entendeu? Quando eu identificar que existiram episódios que foram muito similares ao que o outro está reproduzindo na minha vida, eu começo a entender então da onde está vindo a energia para o outro reproduzir. Aí eu digo assim, naquele momento eu não curei isso. Naquele momento eu não resolvi isso. Então agora eu volto lá e resolvo. Como? Eu posso aplicar o Reiki, que é isso que vocês vieram buscar. Mas se vocês não tiverem todo esse processo, muito provavelmente vocês não vão fazer o processo de cura para vocês, mesmo tendo a possibilidade de ter o Reiki na vida de vocês. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai tentar aplicar energia para arrancar isso da sua vida. Não tem mais isso na sua vida. Só que esse caminho não é um caminho que é efetivo para a cura. Arrancar. Porque você tem que realmente resolver a questão que está te gerando esse incômodo, né? Então eu posso aplicar energia para afastar de mim, só que você entende que eu estou usando uma energia de forma errônea, porque no próximo ato eu vou atrair uma outra pessoa, entendeu? Então você pode usar a energia, que é muito poderosa e muito efetiva, de várias formas, inclusive para cocriar as distorções, que é isso que eu estou explicando para vocês. Porque é a energia que materializa a partir da sua soberania, do seu livre-arbítrio e da sua escolha. Só para... porque é um pouco complicado. Por exemplo, eu trabalho com uma pessoa e eu acho que ela é muito mansa, não faz muita coisa. Hoje eu já entendo que isso, se eu consigo perceber isso nela, é porque eu experiencio isso em mim. Ou isso está em mim. E aí como que eu... então existe em mim também uma ociosidade, uma inércia que às vezes não me faz o que eu gostaria de fazer, eu não me coloco para frente. Então, como que eu vou trabalhar isso em mim para poder não sentir mais isso em relação ao outro? Você vai perguntar quem é que se irritava com a minha moleza. Primeira coisa, e vai buscar. Tem alguém que se irritava com a sua moleza. É fato. Quem é? Volta lá. Para você estar se irritando com a moleza do outro, você tem que ter um registro dessa experiência. Senão você não se irritaria. Entende? A mesma coisa acontece quando provoca na gente insegurança, o comportamento, as palavras de uma pessoa em direção a você te cobrando. Isso é uma forma também de você pegar e resgatar? Sim, você pode se perguntar. Quem me cobrava e me fazia com que eu me sentisse inseguro? Aí volta lá, né? E aí isso é muito individual. Isso daí ninguém vai te dar essa resposta, só você mesmo, porque a história é sua, o processo é seu. Por isso que você precisa fazer esse processo. E você tem que entender o tipo da sensação. Às vezes você não tem um episódio igual, mas a sensação ela é muito parecida. Então vou dar um exemplo. Eu fui abandonada pela minha mãe. Como é que eu me sentia? Eu me sentia não merecedora de ter o amor. E aí, quando isso se manifesta na minha vida? Quando alguém me rejeita, ou ele nem me rejeita, mas eu começo a sentir a rejeição onde não tem, e começa a vir essa sensação de novo. A sensação é a mesma.
Então eu posso entender que isso está vindo de um padrão de rejeição, um padrão de exclusão meu. E aí eu começo a trabalhar em cima disso. E trago clareza.